Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje é a bancada evangélica. Eu dividi em 4 blocos. Nós vamos analisar primeiramente a sua composição, o seu número, o seu tamanho, sua capacidade de influência no Congresso Nacional, trazendo números da Câmara e do Senado. O segundo bloco eu vou apresentar os principais nomes e suas respectivas organizações, seus grupos. Depois entro na questão no terceiro bloco, na questão das disputas internas que já tem dentro desses grupos, pelo poder de comandar a bancada em si, e também os seus objetivos, que envolve, passa por São Paulo, passa pela presidência, passa por trazer de volta lideranças como Eduardo Cunha, que foi o cara que comandou e organizou o impeachment da Dilma, impeachment golpe da Dilma. E, por fim, no quarto bloco, eu vou trazer o que tudo isso representa do ponto de vista político, quais os desdobramentos, qual o impacto disso na democracia brasileira. Então, é um tema instigante, importante e que exige de todas as pessoas que têm um mínimo de compromisso com a democracia brasileira uma reflexão mais profunda. Então, vamos a essa reflexão, gente. Então, vamos lá, mas a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que não tem aqui, na minha opinião, nada contra a religião evangélica. Nada contra as pessoas que têm fé, que são evangélicos. A questão é o que as lideranças políticas evangélicas estão fazendo com a fé dos outros. Como eles usam para os seus interesses a fé da maioria dessas pessoas que creem que são evangélicos. Então, assim, deixando isso bem claro, não há aqui nenhum preconceito com relação a religião nenhuma, mas o setor evangélico é um fenômeno muito complexo porque se vinculou à política como nenhuma outra. Então, a gente precisa debater isso sem tender para o preconceito, sem tender para a perseguição política, mas entendendo que esse fenômeno está sim hoje no jogo político e a gente precisa entender para saber lidar com ele. Vejam, 219 deputados e 25 senadores. Isso representa na Câmara 42%, um pouco mais, tá? Mas para arredondar, 42% na Câmara e 30% no Senado. No Congresso, 41%. Só para vocês terem a dimensão do tamanho político que essa bancada tem, o PSB tem 16 deputados federais, o PSOL 14, o PCdoB 8 e o PDT 16. Somado com 68 do PT, isso dá 122. A esquerda toda, tem mais um da rede, tá? Então, assim, a esquerda toda somada dá 123. Só, isso na Câmara, só a bancada evangélica tem 219. Isso é muito poder político. E não é novidade que essa bancada é extremamente conservadora. E usam, isso tem amparo, inclusive, na sociedade brasileira, né? Que as pesquisas mostram que o conservadorismo hoje é a maioria no Brasil. Não é à toa, essas coisas se encaixam e se explicam por que isso acontece. Então vejam, 30% hoje da população se identifica, se autodeclara como evangélico. E uma outra coisa que essa representação política tem é que eles não são assim, não são esparsos, não é um fenômeno de um canto, de uma região do interior de determinada cidade. Não, eles têm representação muito forte a partir das capitais, a partir dos grandes centros urbanos também. Então, assim, não é algo isolado, é um movimento forte e com um lastro político e social. São coisas que precisam ter claro.
E o que envolve isso do ponto de vista político? Qual é a pauta dessa bancada? Essa bancada é uma pauta muito conservadora. Só para vocês terem noção, existe assim o que essa bancada mais defende como bandeira é o Estatuto da Família, e eles tentam objetivamente, eles tentam definir no Estatuto da Família que família é só a união entre homem e mulher. Vejam, o conservadorismo se manifestando numa política pública. Eles querem restringir e excluir a comunidade que KLGBTQIA+. Por exemplo, a união homoafetiva, que foi uma vitória a partir do STF, pode chegar a um retrocesso político agora, a partir desse estatuto. E tem a questão do aborto, a restrição do aborto, que já teve um sinal no ano passado, em 2024, e que foi barrado pelo movimento de mulheres que conseguiram fazer saíram, mostraram inclusive que era importante voltar a fazer o bom debate, o bom combate, mobilização de massa. Não sei se todo mundo lembra, mas foi a primeira mobilização de massa depois de muito tempo, foi essa contra a questão do aborto. Isso é importante. Então tem o Marco Civil das Religiões, inclusive sabe-se que esses segmentos evangélicos perseguem as religiões de matriz africana. Então, assim, o perigo que vem por aí é muito grande. Por isso que esse debate tem que ser feito. Então, essas pautas conservadoras, elas são a pauta deles. E existe uma fragilidade, porque, veja, gente, a questão religiosa não tem classe, não tem ideologia partidária. Tanto que eles estão em vários partidos, né? Tem um vídeo aqui que eu recomendo. Eu fiz analisando e explicando, porque é parte da minha pesquisa, né, do mestrado, quem é a extrema-direita hoje. E ali eu fiz um histórico analisando como os setores evangélicos, inclusive, participaram de governos do PT, principalmente do governo Lula. O rompimento começou a partir de 2011 e 2014 no governo da Dilma, justamente por pautas, porque o governo começou a pautar questões especificamente de defesa da mulher, da questão de gênero, da questão LGBTQIA+. Quando essas pautas começaram a fazer parte da pauta da esquerda, eles começaram a a organizar e saíram da base do governo e acabaram, depois de um processo que envolve de 2011 a 2017, que eles acabaram depois apoiando o Bolsonaro. Esse vídeo é um vídeo interessante que analisa todo o movimento de como se deu esse processo que culminou no apoio ao Bolsonaro. Por óbvio, gente, que eles não são um todo homogêneo. E é importante a gente conhecer como é que são esses grupos e as suas lideranças. No próximo bloco nós vamos tratar disso. Então, pessoal, a ideia é mapear a bancada evangélica, os grupos que ali participam e depois entrar até inclusive em algumas disputas que existem dentro deles. Mas antes eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem esse vídeo, principalmente compartilhar ele para ele chegar a mais pessoas. Se tu entende que esse é um tema importante, que é um tema que a gente deva se debruçar sobre ele, divulga o canal. As pessoas acabam não se inscrevendo no canal e nem divulgando. Isso ajuda a fortalecer a luta de ideias aqui na internet, que vocês sabem que é uma luta complicada e a gente precisa fazer. Então, qual é a ideia? Vejam, eu estou partindo, tá, de uma matéria do Intercept Brasil, que eles fizeram esse estudo e separaram muito bem os grupos que existem, fazendo um mapa mesmo, bem organizado, muito bem feito. No site deles vocês encontram a matéria completa também, que vale a pena. A Assembleia de Deus é talvez o segmento mais politizado e também com bastante divisões. Temos o Silas Malafaia, que é o mais conhecido, que é o da Vitória em Cristo, mas também temos vários outros segmentos dentro disso, que são as convenções gerais, né? A Convenção Geral da Assembleia de Deus, Belenzinho, de Madureira, essa Vitória em Cristo, que é
que é do Silas Malafaia, e tem também a do Belém e Manaus. Vejam que no total eles têm um número expressivo de deputados. Nós temos o nosso conhecido já, esse aqui é Edir Macedo também, junto com Silas Malafaia, talvez sejam os dois mais conhecidos no Brasil, né? Ele tem, além da Universal do Reino de Deus, ele tem também uma emissora de TV e ele tem também um partido. A Universal em particular tem uma relação muito forte com os republicanos. É o partido que ela se organiza mesmo, assim, não é, eles nem escondem isso. Também tem um grupo importante de deputados e temos a Igreja Batista. Esse pastor Pascoal não é tão assim radicalizado quanto os outros, mas está sim como uma grande liderança e conservadora e possui um número gigantesco de deputados também, né? Vejam que tem, só de senadores ele tem 5, não é pouca coisa. Existem outros grupos evangélicos menores, menores em tamanho de deputados, que tem 1, que tem 3, que tem 3 e tal, né? Mas vejam, essa congregação cristã do Brasil tem mais de 2 milhões de fiéis. O evangelho quadrangular, quase 2 milhões, 1 milhão e 800. Essa Internacional da Graça, ela não teve uma quantificação, não foi mapeada ainda pelo IBGE, então não tem ainda uma avaliação assim do alcance dela. Veja, feito o mapeamento, nós precisamos chegar num consenso. É muito difícil manter a unidade nesses grupos assim, porque muito poder, muitas vaidades e é óbvio que as lideranças ter seus caminhos a seguir que às vezes se chocam a partir das questões específicas com a questão geral. E nós temos o grupo do Malafaia, nós temos o grupo do Edir Macedo e temos o grupo do Samuel Ferreira. Vejam, o Malafaia mais vinculado, o Silas Malafaia mais vinculado ao bolsonarismo, nitidamente tentando herdar isso, porque sabe que o Bolsonaro não vai estar nas próximas eleições, tentando fazer, tem convocado as manifestações, tem sido a linha de frente, tem sido o grande destaque, assim, a cara das mobilizações, inclusive comprando uma briga com os demais campos da direita, conforme o último ato, onde ele chamou de covardes e tal. Vejam, então o Silas Malafaia com uma nítida tática de buscar e herdar o espólio político do Bolsonaro. O Edir Macedo já é um nome mais de bastidor. Vejam, o império dele vai além da questão religiosa, passa pela comunicação e outras áreas no campo internacional, inclusive. Então, ele ainda a brincadeira que se faz que não importa o governo, ele está lá, ele estará no governo. Então, aí governo sou eu a favor, né, ao contrário do que dizia o Che. Então, ele é o outro campo que fica destacado. Samuel Ferreira é o mais vinculado à Convenção Nacional, é um nome mais tradicional do setor evangélico. Ele faz parte da Convenção Nacional da Assembleia de Deus, é um deputado que tem uma denominação evangélica muito forte, com mais de 12 milhões de fiéis. Então vejam, são esses 3 atores que estão disputando pela a linha do comando da bancada, que depois vão ter os desdobramentos que eu vou tratar depois. Mas o importante é isso, é deixar registrado aqui no final que isso existe, essa estrutura, esse tamanho, existem as divergências a partir de particularidades que constrói, que acabam tendo desdobramento, inclusive numa questão eleitoral interna deles, que eu vou destacar no próximo bloco. Vejam, historicamente a bancada é eleita por consenso. Entretanto, o Gilberto Nascimento, candidato do Silas Malafaia, que venceu as eleições, dessa vez não foi possível porque esses setores que eu expliquei para vocês, desses três nomes, do Silas, do Edir e do Samuel Ferreira, estavam disputando muito essas eleições. Por quê? Porque o projeto da igreja, da bancada evangélica, tem um protagonismo muito grande na escolha
e eleição do próximo presidente da República. Vejam, são elementos, na verdade, importantes para entender por que eles estão se movimentando e não conseguem mais nem chegar aos seus consensos, que tradicionalmente chegavam. Se aproximando das eleições, e com o peso que a bancada evangélica tem, que eu já mostrei para vocês aqui, essa ambição desses grupos vai se ampliando, né? Não é um momento simples, é um momento de reposicionamento interno e que os acordos entre eles já não está sendo tão possível, tão fácil de fazer. Por isso as disputas para ter o controle da bancada. Mas é assim, o importante para o projeto que eles têm, na verdade, é para o Tarcísio de Freitas ser o candidato a presidente da República, com o apoio do Centrão, né? A bancada evangélica tem um número grande também dentro do Centrão, e seria o Tarcísio a presidente, e tanto que já estão colocando o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, já começa a aparecer nas pesquisas e tal, como uma possibilidade importante de vitória. Tem um vídeo aqui que eu coloco quando eu analiso os nomes do campo conservador como um todo, a candidatura à presidência. Convido vocês a assistir esse vídeo. Eu analiso ali que defendo inclusive que é importante que a gente tivesse uma candidatura forte em São Paulo, que eu brinco dizendo que a gente deveria ter botar um elefante na sala do campo conservador em São Paulo, colocando o Alckmin candidato a governador, porque ele tem lastro, e ali nesse vídeo eu explico, se vocês quiserem lá tá mais detalhado, mas isso seria importante porque senão eles podem abrir mão do seu principal nome, que é o Tarcísio, para ele concorrer a presidente, e se eles conseguirem um substituto à altura, isso viabilizaria essa tática da bancada evangélica. Vejam, as movimentações se tornam tão complexas que até o Eduardo Cunha está ressurgindo das cinzas. Vejam, esses setores conservadores, esse campo conservador está ressuscitando quadros com peso, e ele é um cara vinculado à bancada evangélica. O Eduardo Cunha, vocês lembram, foi o cara que bancou o golpe, né? Ele era o presidente da Câmara. Então, assim, tudo o que está em jogo está fazendo essa movimentação, seja de disputa interna dentro da bancada, para ver quem comanda esse processo, rearticulação de nomes importantes do conservadorismo. Por quê? 2026 será uma grande disputa, e essa é a discussão, e nós vamos fazer ela no próximo bloco. O que está em jogo nas próximas eleições? Então veja o que está em jogo. Objetivamente, eles querem ter influência na escolha e também na eleição, consecutivamente, sobre o próximo presidente da República. Então a bancada evangélica tem um projeto muito claro, porque existem pautas que envolvem a família, que envolve direitos LGBTQIA+, que envolve a liberdade religiosa, aborto, uma série de pautas que para esse setor é muito importante. Então, assim, além de ter o controle sobre o executivo, eles querem ampliar o seu poderio, que já não é pouco, né? Eu mostrei para vocês aqui 219 deputados federais, 25 senadores. Imagina eles com mais poder. E isso, como essa questão religiosa não tem classe social, passa por vários, eles têm representação em vários partidos. E isso ajuda com que eles cresçam de forma assim imperceptível. Quando nos demos conta, eles têm quase metade do Congresso brasileiro. Então, assim, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, chegou ao ponto de dizer, dando uma entrevista, que existem em torno de 10 grupos e 10 grandes representações evangélicas, e essas 10 estariam organizadas contra a esquerda nas próximas eleições. Esse problema, é a grande, um campo conservador muito forte,
um setor muito forte, melhor dizendo, do campo conservador, está se estruturando para as próximas eleições para ter, seja uma ascensão forte sobre o executivo e um poder real no legislativo. O Congresso Nacional onde passam todas as pautas. Nós estamos vendo aí a barreira que é e o problema que é de conseguir passar questões importantes para a classe trabalhadora e para os setores excluídos. Então, assim, nós temos pauta como a redução da carga horária do trabalho, nós temos pauta como a taxação dos super ricos, nós temos pautas como o fim da escala 6 por 1, nós temos inúmeras pautas importantes e que precisamos, objetivamente precisamos fazer com que o nosso espaço na Câmara Federal, no Congresso como um todo, seja ampliado. E esse é o grande debate que a gente tem que fazer. E inclusive pretendo fazer isso no próximo vídeo. Então, pessoal, ficou até aqui, achou importante esse debate, entendeu a relevância dessa questão da bancada evangélica para a democracia brasileira. Nós podemos passar por períodos complicadíssimos para a liberdade religiosa, para a liberdade dos setores vulnerabilizados no Brasil. Então te inscreve no canal, repasse esse vídeo para as pessoas que tu acha que vão gostar e para a gente começar a aprofundar esses temas e nos organizar para tomarmos e fazermos uma contraofensiva a esse ataque que esse campo, os setores conservadores estão fazendo para a nossa democracia.